Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs. Eu tenho uma boa notícia para vocês. Nosso Deus é um Deus que fala. É o Deus que fala para a sua igreja. É o Deus que fala para você e para mim. Ele está falando a nós, por um lado, ainda no livro de Efésios, e agora acrescentou o livro de Colossenses. O livro de Efésios é para mim e para você. O livro de Colossenses é para mim e para você. E Colossenses está sendo abordado sob o tema Cristo, o centro conector da obra de Deus, mostrando que tudo que Deus fez, está fazendo e tudo que Deus fará, tem Cristo como centro, tem Cristo como conector. Ele é aquele que liga todas as coisas. Mas a grande pergunta é, como eu posso aplicar isso na minha vida? Você sabe, o livro de Efésios e o livro de Colossenses são livros que se complementam. Isso é sabedoria de Deus, fazer com que nós penetremos agora no livro de Colossenses, estando ainda no final do livro de Efésios. No livro de Efésios, nós vimos que a nossa missão é a edificação do corpo de Cristo. E teve 3 pontos importantes no que diz respeito à nossa meta, que é evangelização, apacentamento e edificação. Como que eu aplico isso na minha vida? Eu tenho que fazer a pergunta, em tudo que eu faço, há edificação? Quando eu estou conversando com alguém, há edificação? Quando estou em minha casa, com meus familiares, há edificação? Quando eu saio para a rua, é para edificação? Há evangelização? Há apacentamento? Você sabe, quando você faz uma pergunta e tem que responder a Deus de uma maneira sincera e franca, você recebe um raio-x do seu viver. E aí nós percebemos quanto Deus nos ama. Ele não quer que nós vivamos a nossa vida em vão. Ele quer que nós vivamos para o seu propósito. Nós somos a igreja hoje na terra. E assim como na palavra de Deus vemos no livro de Atos, o surgimento da igreja e a igreja atuando, precisamos ver que hoje a igreja continua atuando na terra. E como a igreja deve atuar? Em Atos 28:31, que é o último versículo do livro de Atos, e nós sabemos que o livro de Atos não tem final, né? Não tem conclusão, porque nós somos a continuação do livro de Atos. Então, nós somos a continuação do último versículo. Então, o que o último versículo de Atos diz? Atos 28:31. Pregando o reino de Deus e com toda intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Se você está fazendo isso, você é a continuação do livro de Atos. E nós não devemos louvar o Senhor por hoje nos ter introduzido num mover tão intenso da pregação do Evangelho, do apacentamento e da edificação. Isso é amor de Deus. Pregar o reino de Deus com toda a intrepidez. É com alegria que hoje vemos
irmãos e irmãs com intrepidez, que antigamente eram tímidos, não faziam nada. Hoje, quando abre a boca, sai o leão. Isso é obra de Deus. E aqui diz, sem impedimento algum. Não há nada que nos barre, não há nada que nos faça parar. E nós vimos no livro de Efésios o que a igreja é para Deus. O livro de Efésios mostra muitos aspectos da igreja, não é? O que a igreja é para Deus nos leva a um outro ponto. O que a igreja é para você e para mim. Não é simplesmente falar da igreja, mas qual é o valor da igreja? Essa igreja que está revelada no livro de Efésios, o que essa igreja é para você e para mim? Para você dar realmente o valor para a igreja, você tem que saber o que a igreja é para Deus. E ainda mais, por meio da revelação do livro de Efésios sobre o que a igreja é, nos seus vários aspectos, nós passamos a compreender o que o Senhor deseja fazer nessa terra por meio da igreja. E quando estou falando isso, o que o Senhor deseja fazer na terra por meio da igreja significa o que Deus deseja fazer nessa terra por seu intermédio. Porque você é um membro do corpo de Cristo, porque você faz parte da igreja. Você sabe, ao tomarmos conhecimento do que a igreja é para Deus, nós também conhecemos a vontade de Deus. E estamos nessa terra para fazer a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se cumpra, se torne realidade. Precisamos ver que se hoje Deus tem a sua igreja nessa terra, a igreja é o corpo de Cristo nessa terra. Se a igreja está na terra, é porque Deus quer fazer algo nessa terra. Se Deus não quisesse fazer nada nessa terra, Ele não precisaria de sua igreja nessa terra. Você hoje está nessa terra, porque o Senhor quer fazer algo por meio de você. E quando as pessoas olharem para você, eles vão saber o que Deus quer fazer, como Deus é, a igreja como o corpo de Cristo, é a expressão de Deus. As pessoas quando olham para você, eles conseguem ver a vontade de Deus, o que está no coração de Deus. Se você é alguém que está sempre em casa dormindo, você expressa um Deus que está dormindo. Se você não faz nada, você está expressando um Deus que não faz nada. Deus é conhecido por seu intermédio, mas se você está cheio de amor, você sai, prega o evangelho às pessoas. As pessoas conhecem um Deus que os ama, que se importa com elas. Você vê como esse livro de Efésios traz uma realidade para nós? E principalmente quando vimos o livro de Efésios, o rio da água da vida, tocamos no coração de Deus como Deus deseja alcançar as pessoas, onde quer que elas estejam. Não importa a situação, não importa o lugar, Deus afirma, eu quero você. E nós expressamos isso.
Agora, nós vamos entrar, e estamos entrando no livro de Colossenses. Se Efésios fala da igreja, Colossenses fala de Cristo. Se Efésios fala da igreja como corpo, Colossenses fala de Cristo como cabeça. Não é suficiente conhecer o corpo. Precisamos conhecer a cabeça. E o Senhor está abrindo o livro de Colossenses para nós. Efésios fala da igreja, Colossenses fala de Cristo. Cristo é aquele que é o rei do reino dos céus, cabeça do corpo. E nós precisamos então saber, se Cristo é a cabeça, qual é o meu relacionamento com a cabeça? Eu não posso ser um membro do corpo sem ligação com a cabeça. E no livro de Colossenses, nós podemos ver que Cristo é tudo. Tudo que está na igreja, Deus faz a seguinte pergunta: tem Cristo? É Cristo? Dispensa Cristo? Colossenses nos mostra isso. Nós ouvimos pelas mensagens liberadas pelo servo de Deus que Cristo é o centro e também toda a circunferência e tudo que enche esse círculo. Cristo é o ponto de partida. Nos é revelado a centralidade e a universalidade de Cristo. E Cristo é aquele que sustenta todas as coisas. Você sabe, eu gosto demais disso. Porque esse Cristo que tem o poder de sustentar todas as coisas, é o Cristo que me sustenta e sustenta você. Se Cristo é tudo para Deus, Cristo também tem que ser tudo para nós. E se Cristo é tudo, não tem lugar para outras coisas. Ontem o irmão Elcio falou brevemente conosco. Não tem lugar para coisas ruins e não tem lugar para coisas boas também. Porque só tem lugar para Cristo. Isso nos leva a ver, na minha vida, quanto Cristo eu tenho. Livro de Colossenses está sendo falado a nós, porque o Senhor quer que Cristo seja tudo em você e em mim. Eu sei que você tem muitas coisas ruins, também muitas coisas boas, assim como eu. E Cristo diz, e Deus diz, quero tirar tudo isso. Quero somente Cristo em você. Porque eu quero usá-lo para algo muito importante nessa terra. Porque como que o inimigo de Deus atua? Se ele não pode nos destruir ou nos anular com coisas ruins, ele tenta nos anular com coisas boas. Eu posso ter muitas coisas boas e ser inútil para Deus. Mas eu não quero ser inútil para Deus. Estou nessa terra para ser útil a Deus. Você está nessa terra para ser útil a Deus.
se você ouvir as mensagens do falar atual, você pode ver que, na essência, é isso que está sendo transmitido. Eu gosto muito de dar um exemplo a respeito de digamos, roupa. Como devem ser as nossas vestes? Branco, resplandecente, puro, não é assim? Então, o tecido das nossas vestes tem que ser um tecido branco, resplandecente e puro. O que é uma veste suja? Isto é, ligado às coisas ruins. Isso é só para dar um exemplo. É você pegar uma veste branca e colocar barro, ketchup, mostarda. Daí você olha assim e diz assim, você quer usar? Não, isso aí está sujo, eu não quero usar. Cheio de suor, mancha de suor. Use essa roupa. De jeito nenhum. Mas se eu entregar para você uma roupa estampada, colorida, bonita, com uma paisagem, disse, usa, você diz, que roupa maravilhosa, e você usa. Isso é coisa boa. Mas se eu fizer a pergunta, essa sua veste é branca, resplandecente e pura? Não. Mas olha que linda paisagem está aqui. Isso é coisa boa, que você admira, que eu admiro, mas que Deus não quer. Isso é coisa boa em nossa vida. Nós aceitamos as coisas boas sem nenhum problema. Não é verdade? Mas Deus disse, eu quero branco, resplandecente e puro. Não adianta você achar roupa bonita. Deus tem que achar sua roupa bonita. Isso é o nosso viver, tem que ter tal expressão. Então, se nós conhecemos essa realidade, e Colossenses quer trazer essa realidade para nós, nós precisamos falar, Senhor, então tira tudo que é de ruim e de bom em mim e coloque Cristo. Se é isso que você quer, eu também quero. Ontem foi compartilhado conosco Colossenses 1, versículos 3 a 5, que diz: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Louvado seja Deus, um dia o Evangelho nos alcançou. E quando o Evangelho nos alcançou, a nossa vida mudou. Trouxe alegria para Deus. E nós vemos Paulo alegre, porque ele diz, damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Nós vimos, Paulo estava alegre, dando graça a Deus, e ele estava sempre orando pelos colossenses. Por quê? Porque nos colossenses havia 3 coisas: fé, amor e esperança. Mas como foram geradas a fé, o amor e a esperança? Ontem o irmão Elcio compartilhou conosco. Por quê? Porque o Evangelho chegou, porque a palavra da verdade chegou. Nós sabemos que a fé vem pelo ouvir, né?
ouvir a palavra de Cristo. Romanos 17 nos mostra isso. Você sabe, fé não é pensamento positivo. Fé é um ato de crer. Mas a palavra de Deus define claramente que esse crer vem por meio da palavra. Esse crer não vem da nossa capacidade de crer. Esse crer vem dependendo de quem está falando. Satanás é o pai da mentira. Se você conhece uma pessoa mentirosa, e essa pessoa promete algo a você, você acredita? Você sabe, essa pessoa é mentirosa. Você pode até fazer força para acreditar, né? Se dependesse da força para acreditar, talvez então você até acreditasse, né? Mas não adianta, por maior esforço que você faça, eu quero crer, você não crê. Mas se uma pessoa que fala sempre a verdade, prometer algo a você, você acredita? Você acredita? Você precisa fazer força para acreditar? Não. Por quê? Porque fé e crer depende de quem fala, não depende de você. E aqui nos mostra uma coisa: a palavra de Cristo gera fé. Você não precisa fazer força para acreditar. Por quê? Deus falou. E para mim, isso basta. Cristo falou. E para mim, isso basta. E essa palavra gera uma fé em mim. E por causa dessa fé, o amor foi gerado em mim. E passei a ser uma pessoa com esperança. Você sabe o que as pessoas aí no mundo mais desejam? É encontrar uma pessoa com fé, amor e esperança. Por quê? Porque elas não têm fé, não têm amor e não têm esperança. Você passa a entender porque você é importante para Deus? Porque Deus precisa nessa terra de pessoas cheias de fé, amor e esperança. Por isso que quando você sai para pregar evangelho, você pergunta a alguém se você pode orar por ela. Ela, ao ouvir sua oração, vai abrir o coração, porque vê em você alguém que tem uma fé que ela não tem. Você é alguém que tem um amor que ela não tem. Você é alguém que tem uma esperança que ela não tem. E o desejo dela, eu quero ser como você. E você dispensa Cristo. Você é ou não é importante para Deus? E o que é mais importante é que Deus, por meio de você, quer apresentar esse Cristo que pode conectá-la com Deus. E ao conectarmos essa pessoa com Deus, ela passará a ser uma pessoa cheia de fé, amor e esperança. E no livro de Colossenses, Cristo nos é apresentado de uma maneira muito especial, com uma visão muito especial, muito completa, se comparada com outros livros. O livro de Colossenses fala de Cristo realmente de uma maneira, assim, eu diria, espetacular. Eu quero ler com vocês Colossenses 1, 13 a 23, tá?
Porque nessa porção nos mostra quem é esse Cristo, o que esse Cristo faz. Daí você vai conhecer bem esse Cristo que é sua cabeça. E quando você enxergar isso aqui, uau, eu não sabia que tinha uma cabeça assim. Nós não devemos ser nossa cabeça. Você vai conhecer a sua verdadeira cabeça. Então, eu vou ler para os irmãos, assim, devagarinho. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Eu vou dar uma paradinha aqui. Não é maravilhoso? Talvez você diga assim, irmão Miguel, eu estou lendo isso aqui tudo, o negócio é bom demais, é maravilhoso, mas não estou entendendo nada, o que tem a ver isso comigo e como é que eu vou viver isso? Calma, nós só estamos começando a entrar no livro de Colossenses. Tudo vai ser aberto. Você não tem uma vontade tremenda de conhecer essa realidade? O negócio é, no final, você falar, que cabeça eu tenho. Bom, vamos continuar. Aí, vamos ver como é que nós somos ligados a essa cabeça aí. E aqui no versículo 20 até o 23 nos diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer no céu. Aleluia! Quando diz reconciliar-se consigo mesmo, todas as coisas eu estou incluído. E a vós outros, que outrora éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a morte, para apresentar-vos perante ele, santos e inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, nós podemos ver esse Cristo. Então, Paulo, nesse livro de Colossenses, nos apresenta esse Cristo. Para quê? Para que você também um dia possa dizer, como Paulo falou no final do versículo 23, do evangelho que ouvistes, foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, que é você, me tornei ministro. É você. É você. Deus quer tornar você ministro. Eu quero aplicar Colossenses 1:17 na nossa vida, porque é uma porção de grande significado
e de uma compreensão simples, mas profunda. Colossenses 1:17 diz, Ele é antes de todas as coisas. Nele, tudo subsiste. Ele é antes de todas as coisas. Ele é antes, quer dizer que Ele está à frente. Seja na dignidade, seja no tempo, e seja na chamada causalidade. Causalidade é a relação entre causa e efeito. Cristo é a origem de tudo, correto? Se tem alguma coisa, tudo é devido a Ele. Então, Ele é antes de todas as coisas. Eu quero aplicar isso para a nossa vida. Primeiro, vamos aplicar para a nossa pessoa. No meu viver, Ele é antes de todas as coisas ou Ele é depois? Nas suas decisões, Cristo é antes ou é depois? Agora vamos para a sua casa. Na sua casa, qual é a posição de Cristo? Ele é antes ou é depois? Ou não tem lugar nenhum? Se Ele é antes, temos que honrá-lo como aquele que é antes. Isto é ter Cristo como cabeça. No seu serviço na igreja, Cristo é antes de todas as coisas. Muitas vezes, o Senhor coloca um irmão para servir comigo, ou servir com você, vamos fazer isso, velho. Daí depois, começa a discutir sobre como vai fazer. Daí tem que entrar a pergunta, espera aí, Cristo está sendo antes de tudo? Se Cristo for antes de tudo, o resultado é diferente. Na vida familiar, relacionamento, pais e filhos, Cristo é antes de tudo. Na vida de um casal, marido e mulher, Cristo é antes de tudo. Está vendo? Se Cristo for antes de tudo, quando eu sair para a rua, sabe o que vai acontecer? As coisas vão acontecer porque Cristo é antes de tudo. E aqui também diz, nele tudo subsiste. Irmão Pedro, quando compartilhou conosco sobre essa porção, ele usou a palavra, mostrando que no grego a palavra sunistal, que é estabelecer com, colocar no mesmo lugar, juntar ou unir. Unir as partes num todo. Esse versículo, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Eu vou ler para vocês em 3 outras versões. Eu vou ler na versão agora, Bíblia Livre para Todos, que diz assim, Ele existia antes de tudo, e Ele mantém tudo unido. Olha só que maravilha. Ele mantém tudo unido. Você sabe, então, por que é tão importante que Cristo seja antes de tudo? Porque Ele que mantém tudo unido. E, na versão Nova Bíblia Viva, diz assim, Ele existia antes que tudo mais começasse, e é o seu poder que sustém todas as coisas. E na versão Nova Tradução da linguagem de hoje diz, antes de tudo, Ele já existia, e por estarem unidas com Ele,
Todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Você sabe, esse é o resultado de Cristo ser cabeça. Mantém tudo unido, Ele sustenta todas as coisas e conserva tudo em ordem e harmonia. Não queremos isso? Você não quer isso para a sua vida? Para a vida familiar, na vida da igreja, todos esses aspectos? Cristo é o centro conector. Ele é aquele que conecta. Ele é aquele sunistal, né? Que é subsistir, unir as partes num todo. Cristo é aquele que nos conecta com Deus. Você sabe, quando foi dado esse tema da conferência, Cristo é o centro conector da obra de Deus, eu tive muito desfrute nessa expressão. Por quê? Porque eu sei que tem alguém que me conecta com Deus. É Cristo. Tem alguém que conecta você com Deus. É Cristo. Vamos ser realistas. Muitas vezes na nossa vida, nós sentimos que Deus está longe. Passamos por situações difíceis. Parece que Deus desapareceu. Não é? Não é que você crê nisso, você tem essa sensação, você tem esse sentimento, você não pode controlar esse sentimento, chega e fica. Mas a boa nova é, tem alguém que me conecta com Deus. E eu creio nisso. Lembre-se, amado irmão, amada irmã, Cristo sempre vai conectar você com Deus. Você nunca vai poder dizer, não há como me conectar. Tem jeito sim. Porque tem Cristo. E é por isso também que quando saímos para pregar o Evangelho, e nós oramos pelas pessoas, e nós apresentamos Cristo, nós apresentamos cheio de intrepidez, cheio de autoridade. Porque a nossa missão é, eu quero conectar você com Deus. E Cristo conecta você com Deus. Mas tem outro aspecto que é maravilhoso. Cristo não somente me conecta com Deus, mas Cristo me conecta com você. Uau, isso é maravilhoso. Estou vendo aqui centenas de irmãos. A maravilha é que eu estou conectado com essa centena de irmãos. Dá uma olhadinha assim, né? Dá uma olhadinha para os lados, assim, tudo. Você está conectado com tudo isso que você está vendo. Em nós mesmos não há como conectar. Você sabe, né? Quando a gente viaja, nós temos aparelhos, principalmente hoje, né? O carregador do smartphone, do celular, é muito importante, né? Então o carregador chega em qualquer lugar, você diz, onde tem tomada, não é assim? Chega no lugar, você pergunta, onde é que tem tomada, onde é que tem tomada? Por quê? Porque tem que estar conectado, né? Tem que carregar. Mas o duro é quando você chega no lugar e olha que as tomadas são diferentes nos outros países. Aí é difícil. Você tem um carregador, né? Mas só que aquele pino não conecta. E por isso que nos aeroportos tem aqueles chamados adaptadores universais, né? Tem aquelas cabeças, né, de pino, de tudo quanto é tipo. Como é que é o negócio aqui? Aqui, esse aqui, vamos ver. Aqui tem,
posso carregar, né? Daí Jesus olha e diz, posso carregar. Se olha para um irmão, e diz aqui, nós somos tão diferentes, eu não posso me conectar com ele. Cristo diz, calma, eu sou o conector universal. Eu sou o conector universal. Como é que você tem coragem de dizer, eu não consigo me conectar aqui com aquele irmão ou com aquela irmã? Você está rejeitando o fato de Cristo ser esse conector universal. Diga para o irmão que está ao seu lado, eu posso me conectar com você. E quando Cristo nos conecta, a vida flui. O Espírito flui. Marido e mulher. Muitas vezes estão juntos debaixo do mesmo teto, mas não estão conectando. A vida não está fluindo entre os dois. Daí você pergunta para o marido ou para a esposa, como é que é o negócio? Não tem jeito, ele é diferente demais de mim. Tem jeito ou não tem jeito? Tem jeito. Tem jeito. Cristo conecta. Eu estou falando de conexão espiritual verdadeira. Eu estou com um irmão, nós podemos até conversar, mas se o Espírito e a vida não fluem livremente entre nós, não estamos conectados. Cristo nos conecta. Não é maravilhoso? E ainda mais, nós vemos que essa realidade de fé, amor e esperança, e tendo Cristo como aquele que conecta, foi falado a nós em várias mensagens da palavra atual, de que Deus está tecendo um grande tecido, né, de amor. Então, vamos ler Colossenses 2, versículos 1 a 4. Que diz, gostaria, pois, que soubesseis, com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Também Colossenses 2, 19, que diz, não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui, tanto em Colossenses 2, 1 a 4, tem o termo vinculado. Colossenses 2, 19 também tem o termo vinculado. E também Efésios 4, 16, diz, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetuou o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, essa palavra vinculado é sumbibasso,
que quer dizer coalescer, né? Se lembra da conferência, foi falar dessa palavra, coalescer, que é unido, ligado, tecidos juntos. Tecidos juntos. Isso mostra o quê? Que nós somos ligados em um tecido, conectados com Deus e conectados com os irmãos. Daí Deus nos mostra aqui que devemos não simplesmente estar um do lado do outro, precisamos estar tecidos um com o outro. Foi falado também de quantos fios por polegada, né? Se lembram? Para determinar a qualidade do tecido. Você então olha um tecido contra a luz, vê se tem pontinho branco passando, quer dizer que a trama e a ordidutura não estão bem fechados, não estão bem unidos. Mas, quando estão bem unidos, consolidados, louvado seja Deus, há um tecido forte. Deus quer isso hoje. Mas isso só pode acontecer em quem tem fé, amor e esperança. Por isso, nós precisamos tanto penetrar nessa palavra de Colossenses. Tem partes que nós não entendemos, mas as mensagens faladas nos explicam. E o nosso desejo é que, realmente, esse grande tecido de amor, que é, em outras palavras, a edificação, a nossa edificação, seja uma coisa sólida. E nós podemos ver alguns versículos, algumas palavras, né, que foram nos apresentados nesse versículo. Olha só. Colossenses 2:2, para que o coração dele seja confortado, vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Isso só é possível se estivermos nesse tecido. E em Colossenses 2,19, fala, do qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aleluia! Há um crescimento que procede de Deus. E esse crescimento que procede de Deus está ligado a esse tecido. E em Efésios 4,16, que nos é dito de que em todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ajustado, consolidado, vinculado, tecido juntos, pelo auxílio de toda a junta, justa cooperação de cada parte. Precisa da sua cooperação. Muitas vezes tem um tecido bom e esse tem um furo. Se você quer ser o furo do tecido, diga para o irmão que está ao seu lado, eu não quero ser o furo do tecido. Ô irmão, você está na igreja? Estou. O que você é na igreja? O furo. Ai, ai, ai. Parece brincadeira, mas não é. Eu tenho que fazer a pergunta: você é ou não um furo no tecido? Você é ou não é?
você está recebendo a palavra de Colossenses para que você não seja. Porque se você estiver em você mesmo, você será o furo no tecido. Mas louvado seja o Senhor, porque o Senhor vai nos introduzindo numa realidade. O Senhor continua falando conosco. E nós temos que penetrar no falar do Senhor. Nós temos que penetrar na palavra do Senhor. E como nós devemos tomar a palavra do Senhor, né? Efésios 6, versículos 17 e 18, que diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui nos é dito para tomarmos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então nós temos que tomar essa palavra de Colossenses com toda oração. Senhor, fala comigo. Fala comigo por meio desse livro de Colossenses. Se tem partes que não entendo, usa o seu servo para me fazer compreender. Mas eu quero penetrar nesse livro de Colossenses. Mas para que isso ocorra, tem 2 pontos importantes. Efésios 5, versículo 18 e 19, que diz: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais. Na verdade, a tradução diz: falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, entoando e louvando de coração ao Senhor. Aqui nos mostra que precisamos usar o nosso espírito. O segredo é usar o Espírito. Por quê? Porque as palavras que o Senhor nos tem falado são Espírito e vida. Então, Espírito toca Espírito. Eu tenho que usar o meu Espírito. Eu tenho que exercitar o meu Espírito. Se eu usar simplesmente a minha mente, eu vou ter uma compreensão doutrinária. Se eu usar o meu Espírito, eu vou tocar no Espírito e na vida que há na palavra de Deus. Eu consigo tocar aquilo que é intangível. Eu consigo tocar o cerne, a essência, aquilo que dá vida. Aquilo que torna a palavra viva. Uma vez um irmão deu um exemplo e eu gostei muito. Ele disse assim: quando você não usa seu espírito e você lê a Bíblia, você está lendo o jornal. Entende? É uma notícia aqui, uma informação aqui, uma informação ali. Mas quando você usa o seu espírito para ler a Bíblia é uma televisão, você vê ao vivo. Você lê e o negócio está ali, ao vivo, se manifestando. Está acontecendo diante dos seus olhos, porque você usa o Espírito. E ainda tem Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui também diz para fazer a palavra habitar ricamente em nós. Essa palavra habitar
é o que? Se refere a algo vivo. Algo morto não habita. Só algo vivo habita. É a palavra viva tem que habitar em nós. Sabe qual é o resultado da palavra viva habitar em nós? Nós começamos a falar um para o outro. Porque está vivo. Está pulando no meu interior. Eu falo para você, você fala para mim, e aqui nos diz assim, você me instrui, eu instruo você, você me aconselha, eu aconselho você. O que é isso aí? É imersão. E porque nós temos conexão, a vida e o Espírito fica fluindo entre nós, Senhor. Se alguém pudesse ver o Espírito se mover, estaria ali o Espírito, que nem raio, zigue-zague, passando um para o outro ali. Que visão espetacular. Porque estamos conectados. Não é maravilhoso? Eu vou dizer uma coisa. Quando tocamos na realidade, ganhamos revelação. E a revelação é uma coisa nova para nós. Pode ser uma coisa que a gente já conhece há muito tempo, mas se torna novo, porque veio com revelação. Deus deseja tornar sua igreja nova. À medida que nós vamos recebendo essa palavra, sendo conectados com Deus e com os irmãos, nós vamos ficando cada vez mais novos. Amém? Aleluia. Cristo vem buscar uma noiva. E essa noiva não é uma velha. Nós éramos velhos, mas nós, por meio da lavagem da água, pela palavra, vai tirando as rugas, né? Manchas, defeitos. Maravilha, é isso que Deus quer, não é? Deus quer para você e para mim. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: espiritualmente você se acha lindo ou feio? Espiritualmente falando. Bom, a Bíblia diz, né, que nós estamos cheios de manchas, rugas, máculas, defeitos, não é assim? Você quer ver sua foto no futuro? Eu gosto sempre de falar isso aí. Quer ver sua foto no futuro, sua foto espiritual no futuro? Vai lá no finalzinho da Bíblia, Apocalipse 22, a Nova Jerusalém. Isso será você no futuro. Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. Mas para isso acontecer, você tem que viver intensamente a vida da igreja. Vamos tomar essa palavra de Efésios e Colossenses e aplicar para a nossa vida. E vamos viver intensamente esses dois livros. Que o Senhor nos abençoe. Amém.